A consciência é a única realidade, e aquilo que você aceita como verdadeiro no íntimo se tornará o seu mundo exterior. Neville Goddard. Tudo começa na mente. Mas o problema é que quase ninguém realmente acredita nisso. As pessoas dizem que acreditam, repetem frases sobre fé, visualização e poder interior, mas continuam presas ao velho hábito de esperar que o mundo externo mude primeiro. E é por isso que tão poucos experimentam o poder de manifestar algo em um dia. Porque a rapidez com que algo acontece não tem a ver com o tempo, mas com o grau de convicção que você sustenta. O que Neville chamava de truque mental não era uma técnica mágica, mas uma mudança de eixo. Um deslocamento da tua consciência do querer para o ser. Enquanto o mundo vive tentando forçar a realidade com esforço, Neville ensinava que a única forma de mudar o mundo é mudando o estado interno que o cria. Tudo o que você vê lá fora é apenas um espelho do que está sentindo agora. E aqui está o segredo que poucos entendem. Você não manifesta quando começa a acreditar, você manifesta quando para de duvidar. Essa é a diferença entre quem espera e quem cria. O universo não responde a palavras, responde à vibração. E a vibração é o som silencioso da tua convicção. Imagine, por um instante, que você deseja algo intensamente, um valor em dinheiro, um reencontro, uma mudança, uma cura. A mente comum vai tentar forçar o caminho. Eu preciso disso, eu quero que aconteça, eu espero que venha. Mas o Criador consciente pensa diferente. Isso já é meu, já existe, e eu já estou vivendo o estado em que isso é real. Essa simples inversão é o que Neville chamava de mudança de estado. É o verdadeiro truque mental. Agir internamente como quem já possui, não como quem ainda espera. Porque a espera vibra ausência, e o universo não sabe entregar ausência, ele só reflete presença. Por isso, quando Neville dizia que era possível atrair qualquer coisa em um dia, ele não falava de pressa, mas de certeza imediata. O tempo que algo leva para se manifestar é o tempo que você leva para acreditar que já é. O instante em que o teu sentimento se alinha com a posse, a realidade começa a se reorganizar em torno desse novo estado. Pense em todas as vezes que algo veio até você com facilidade. Você não estava desesperada, não estava tentando controlar, simplesmente sabia que viria. Era uma calma silenciosa, uma convicção tão natural que não parecia esforço. Essa é a energia da criação verdadeira. O truque é exatamente esse: deixar de tentar e passar a ser. E o ser não depende de provas, ele é a prova. Quando você assume um estado, o universo não tem escolha senão refletir. Neville dizia que você é o poder que cria as circunstâncias, e não a vítima delas. Mas a maioria das pessoas vive esquecida desse fato, acreditando mais na aparência das coisas do que na força invisível que as sustenta. A mente tem o hábito de olhar para a realidade como se ela fosse imutável. Mas a consciência desperta entende, a realidade é maleável, elástica, sensível à tua emoção dominante. E é por isso que o estado interior é tudo. O exterior é apenas eco. O truque mental é simples, mas exige coragem. Coragem para parar de buscar fora e começar a construir dentro. Coragem para fechar os olhos e declarar, sem vacilar: já aconteceu. Mesmo quando os sentidos negam. Mesmo quando o mundo ainda parece o mesmo. Porque quem continua firme no estado interior inevitavelmente vê o reflexo surgir no mundo físico. Mas o ego não suporta o silêncio. Ele quer provas. Ele quer saber quando, como, por onde. E é nesse ponto que a maioria desiste. Porque prefere acreditar nas evidências do mundo do que no poder do invisível. Neville chamava esse momento de a prova da fé, o instante em que o universo parece te desafiar a permanecer firme. E quem permanece, vence. O truque mental é, na verdade, um jogo de vibração. Enquanto o medo vibra escassez, a fé vibra completude. Enquanto o desejo vibra ausência, o sentimento de posse vibra presença. E o universo só reconhece uma linguagem, a da vibração dominante. Ele não lê palavras, ele sente energia. Quando você decide mudar internamente, algo começa a acontecer. Não é visível de imediato, mas é real. As pessoas certas começam a se mover, caminhos se abrem, coincidências se formam. O que antes parecia distante começa a se aproximar. Porque o universo não demora, você é que, até então, estava fora da sintonia. Neville dizia que a consciência é como um rádio. Você não cria música,
Apenas muda a frequência até ouvir a canção certa. E o truque mental é isso: mudar de estação. Sintonizar-se com o estado em que o desejo já foi realizado. Não é imaginar que será, é sentir que já é. E esse sentimento é a chave que abre todas as portas. Se você entendeu isso, entendeu tudo. Não se trata de fazer mais, mas de sentir diferente. Não é sobre repetir afirmações, mas sobre habitá-las. Você não está tentando convencer o universo, está ensinando a si mesmo a viver como o universo vive, em certeza absoluta. Tudo o que você cria é uma resposta direta à tua vibração atual. E essa vibração muda quando o teu estado muda. Por isso, se quiser manifestar algo em um dia, pare de pensar em tempo e comece a pensar em vibração. O tempo é apenas o eco da tua certeza. O verdadeiro milagre não acontece quando algo aparece, mas quando você deixa de duvidar que já estava ali. E quando esse momento chega, tudo se move. O universo se curva à tua convicção. Porque, no fim, a realidade sempre se ajoelha diante de quem sabe o que é. O universo é um espelho. Mas a maioria das pessoas ainda tenta mudar o reflexo sem tocar na imagem. Querem alterar o que veem lá fora sem perceber que tudo começa no que projetam por dentro. E é aqui que o truque mental de Neville Goddard revela sua força. Ele não falava de pensamento positivo, mas de sentimento criador. Pensar não transforma, sentir, sim. Porque o sentimento é a linguagem com que o universo se comunica. O que você sente agora é o sinal que o campo vibracional recebe, e amplifica. Quando você se sente em falta, o universo ecoa a falta. Quando você sente posse, ele confirma a posse. E é por isso que algumas pessoas parecem atrair com tanta facilidade, enquanto outras passam a vida tentando. Não é mérito, é vibração. Elas simplesmente estão conscientes de algo que os outros ainda não perceberam. O campo não responde ao desejo, mas ao estado. Desejar é dizer, eu ainda não tenho. E o universo responde, então que assim seja. Mas sentir que já tem é um comando silencioso, irresistível. O campo começa a reorganizar tudo para que o visível se alinhe com o invisível. Neville dizia que a realidade externa é apenas o eco do seu mundo interior. É por isso que tentar forçar o resultado é inútil. O mundo não muda quando você tenta, muda quando você é. Você não manifesta com vontade, manifesta com vibração. E o truque é simples: o universo sempre responde ao que você está sendo agora. O que você é internamente, o sentimento que domina o teu corpo, a emoção que vibra na tua pele, é o que cria. Por isso, a mudança deve acontecer dentro. A cada instante, você está dizendo ao campo: é assim que eu me sinto sobre mim. E o campo apenas concorda. Então, quando Neville dizia que é possível atrair qualquer coisa em um dia, ele não se referia à velocidade cronológica, mas à mudança instantânea de estado. Você pode passar uma vida inteira tentando, ou um minuto se tornando. A diferença está em quão profundamente você acredita que já é. A mente humana foi condicionada a duvidar. Ela olha ao redor e pergunta, mas e se não acontecer? E é essa pergunta que mantém o milagre em espera. Porque enquanto você duvida, vibra a ausência. Enquanto espera, vibra a falta. Mas quando decide, o campo responde imediatamente. A criação começa no instante em que o sentimento muda. Essa é a beleza do poder interior. Ele não depende de ninguém, nem de nada. A transformação acontece dentro de ti, em silêncio, e o universo apenas segue tua ordem vibracional. É por isso que Neville dizia, você é o autor e o ator do seu próprio drama. Tudo o que existe na tua vida hoje é apenas o reflexo da história que você vem contando internamente. O truque mental é reescrever essa história, não com palavras, mas com sensação. Não adianta repetir que é próspera se, no fundo, vibra medo. Não adianta afirmar amor se, no fundo, vibra carência. O campo não lê frases, lê frequência. E frequência é emoção sustentada. A maioria das pessoas tenta mudar o que sente com pressa. Querem se convencer de que estão bem, mas continuam vibrando ansiedade. E o universo, que é neutro, apenas devolve, sim, é isso que você é agora. Por isso, a chave é o repouso interno. O instante em que você decide sentir a verdade do desejo realizado e permanece ali, em paz, mesmo que o mundo ainda pareça o mesmo. Esse repouso é o segredo da manifestação rápida. Porque o repouso é a assinatura da fé.
Quem crê, descansa. Quem duvida, se agita. E o universo reconhece a diferença. Você pode perceber isso em situações simples. Quando realmente acredita que algo vai dar certo, você relaxa. Não sente necessidade de provar, nem de repetir. Você apenas sabe. E é nesse saber silencioso que a mágica acontece. É nesse momento que o campo se curva e o visível começa a se moldar ao invisível. A energia do esforço repele. A energia da certeza atrai. Por isso, o truque mental não é sobre fazer, mas sobre se tornar. Não é sobre convencer, mas sobre lembrar. Porque você nunca precisou criar o que já existe, só precisou se alinhar com isso. E o alinhamento é simples. Você fecha os olhos, sente como seria viver já tendo o que deseja, respira dentro dessa sensação até ela se tornar natural. Quando abre os olhos, o mundo começa a mudar. Não porque algo externo aconteceu, mas porque o teu campo interno mudou. Neville dizia que o sentimento é a ponte entre o invisível e o visível. E quando você atravessa essa ponte, nada permanece igual. Tudo o que está fora precisa se ajustar ao novo padrão vibracional. Esse é o verdadeiro truque mental. Deixar de esperar o reflexo mudar e começar a mudar o espelho. O espelho é você. E ele nunca mente. Se você quer ver um novo mundo, sinta um novo mundo. Se quer atrair em um dia, viva como se já tivesse agora. O tempo é apenas o eco da tua fé. O universo sempre se curva diante de quem sabe o que é. Tudo começa como uma vibração, e o primeiro lugar onde essa vibração se manifesta é no corpo. Quando você muda o estado da mente, o corpo reage antes mesmo que o mundo mude. É a primeira confirmação do universo. E Neville sabia disso. Ele dizia que o sentimento do desejo realizado é o caminho mais curto entre o invisível e o visível. Feche os olhos e imagine algo que deseja profundamente. Não pense em como vai acontecer. Sinta o que sentiria se já tivesse acontecido. Perceba o corpo. A respiração muda. O peito se abre. O coração desacelera. Os músculos relaxam. Esse é o corpo respondendo à nova frequência. Ele reconhece o estado de certeza antes da mente racional. É por isso que o truque mental de Neville não depende de tempo. Quando você sustenta essa vibração, mesmo por instantes, o corpo envia um novo sinal ao campo. E o campo responde instantaneamente. A realidade externa começa a se moldar de acordo com o que o corpo vibra, não com o que a mente diz querer. Mas o erro mais comum é esse. As pessoas tentam mudar a mente e ignoram o corpo. Dizem eu acredito, mas o corpo ainda vibra medo. Dizem eu confio, mas o corpo ainda está tenso, acelerado, inquieto. E o universo não escuta palavras, ele escuta energia. A energia que você sente é a tua oração mais honesta. Neville dizia que a imaginação cria a realidade, mas ele também dizia que a imaginação sentida é o ato criador. Você precisa sentir, precisa viver dentro do estado. É por isso que ele chamava o sono e o relaxamento de portais da criação, porque no repouso a mente racional se cala e o subconsciente assume o comando. E o subconsciente é o verdadeiro criador. Tudo o que você mantém em estado de relaxamento consciente, tudo o que você sente como natural, se torna inevitável. Não importa quanto tempo pareça levar, o resultado vem. Porque a vibração é a semente, e o universo é o solo fértil. Quando você muda de estado, o corpo inteiro muda de frequência. É como mudar a nota de uma música. Todas as cordas que vibram em harmonia respondem. Você começa a atrair pessoas, ideias e oportunidades que ressoam com esse novo som interno. E, de repente, o que parecia impossível começa a parecer natural. Não é coincidência, é correspondência vibracional. Veja, quando alguém conquista algo grande, não é porque o universo escolheu favorecer aquela pessoa. É porque ela conseguiu permanecer tempo suficiente no estado vibracional que sustentava o desejo. Enquanto o mundo duvidava, ela sentia. Enquanto os outros esperavam, ela vivia como se já tivesse acontecido. E o universo, obediente, apenas respondeu. Neville Goddard dizia que você não manifesta o que quer, mas o que acredita ser. E o corpo acredita mais no que sente do que no que ouve. Você pode repetir 1000 vezes sou abundante, mas se o corpo ainda vibra escassez, a realidade obedece ao corpo. É por isso que o truque mental exige integração total. Pensamento,
emoção e corpo precisam estar no mesmo estado. Essa coerência cria o campo de manifestação rápida. A partir do momento em que você sente o desejo realizado, o corpo já começa a agir como se aquilo fosse real. E isso muda tudo. A tua postura muda, o teu tom de voz muda, a forma como olha para o mundo muda. As pessoas percebem, mesmo que inconscientemente. O campo inteiro começa a te tratar de acordo com um novo estado. É como se o universo dissesse: "Ah, então é isso que ela é agora." E imediatamente, ele começa a alinhar tudo ao redor para corresponder a essa vibração. Mas o corpo é fiel à mente. Se a tua mente voltar à dúvida, o corpo volta à contração. E com ele, o campo também se ajusta. Por isso, a prática mais importante é sustentar o novo estado até que ele se torne natural. Não como esforço, mas como descanso. O segredo do atrair em um dia não está em pressa, está em permanência. 1 minuto de vibração pura, sem dúvida, vale mais que horas de pensamento dividido. Um instante de certeza muda linhas do tempo inteiras. O universo não precisa de tempo, ele precisa de clareza. E quando a clareza surge, o campo responde de forma quase mágica. Você pensa em alguém, e a pessoa aparece. Deseja algo, e a oportunidade chega. Mas nada disso é milagre, é física da consciência. Você entrou em ressonância com aquilo que sempre foi teu. O corpo é o primeiro sinal de que a mudança começou. Por isso, observe-o. Ele te mostra onde ainda há resistência. Quando sentir tensão, medo, dúvida, não lute. Respire e volte ao estado. Diga a si mesma, em silêncio: "Eu já sou. Eu já tenho. Está feito." E o corpo obedece. A vibração se realinha. O campo volta a te servir. Neville chamava esse estado de o repouso no ser. É o ponto em que você não busca, não pede, não espera. Apenas é. E nesse estado, tudo que é teu encontra o caminho até você, com a precisão de uma estrela que nunca erra o próprio curso. Acontece primeiro como uma sutileza. Nada espetacular, nada ruidoso, apenas pequenas coincidências, quase imperceptíveis. Um e-mail inesperado. Uma ligação. Uma frase dita por alguém no exato momento em que você pensava sobre algo. São respostas do campo. Sinais de que a tua vibração mudou. O universo sempre responde, mas só quem está desperto percebe. E é nesse momento que o truque mental de Neville começa a se revelar como uma lei universal. O exterior não tem escolha, ele precisa refletir o estado interior. Tudo o que você sente como verdadeiro se materializa, cedo ou tarde. E quando o sentimento é puro o suficiente, sem dúvida, sem resistência, o reflexo é quase imediato. Por isso Neville dizia que a consciência é a única causa. Não há coincidência, há correspondência. Quando você se mantém no estado do desejo realizado, o universo começa a mover peças que você jamais conseguiria mover sozinha. As circunstâncias se ajustam. As pessoas certas aparecem. As oportunidades parecem brotar do nada. Mas o nada é justamente o campo invisível respondendo à tua vibração. Você pode perceber, o ar parece diferente. As coisas fluem com mais facilidade. As conversas que antes eram pesadas se tornam leves. O dinheiro que parecia demorar começa a vir de lugares improváveis. Tudo isso porque o universo responde à certeza, não à pressa. O segredo é permanecer no estado, mesmo quando o mundo ainda parece o mesmo. Porque o mundo é o espelho, e o espelho demora um instante para refletir o novo rosto. Mas ele reflete. Sempre reflete. Quando você sustenta o novo estado, o universo se reorganiza. E o que antes era resistência vira fluxo. Os caminhos que pareciam fechados se abrem. As situações que antes eram bloqueios se transformam em pontes. Nada disso é acaso, é alinhamento. Neville dizia que o homem que sabe o que quer e se recusa a aceitar o contrário está preparado para viver a plenitude de seu poder criador. Isso significa, o universo só pode te dar o que você consegue sustentar. E o estado do desejo realizado é o sinal mais claro de prontidão. Não porque você pediu mais, mas porque finalmente parou de duvidar. O campo não tem moral, nem julgamento. Ele é exato. Ele devolve o que você vibra. Por isso, quando a tua energia se estabiliza, o campo responde com precisão matemática.
É como uma nota musical que encontra ressonância perfeita em outra. O universo inteiro vibra na tua frequência. A manifestação não chega como explosão, chega como reconhecimento. É quando você olha ao redor e percebe. Claro que isso aconteceu. Não tinha como ser diferente. Esse é o ponto em que o milagre deixa de parecer milagre e passa a ser natural. Porque, de fato, ele sempre foi. Você começa a perceber que as respostas estavam o tempo todo esperando você se alinhar. Não era o universo que estava te testando, era você que ainda não conseguia sustentar o estado certo. E quando finalmente consegue, tudo parece fácil demais. Mas essa facilidade é o sinal da maturidade espiritual. A alma que confia não precisa forçar, ela apenas observa o desenrolar do inevitável. Os sinais começam a vir em sequência. Você pensa em algo e aquilo aparece. Você solta um desejo e, pouco depois, ele se manifesta. A sensação é de fluidez constante. O campo começa a te empurrar na direção certa, e você sente isso como uma maré suave te conduzindo. Não há mais resistência, há sincronicidade. E o mais bonito é que essa sincronicidade não depende de esforço consciente. Ela é natural, como a respiração. Porque quando a tua vibração é clara, o universo te entende sem palavras. Tudo o que é teu vem na tua direção como ferro atraído por um ímã. Mas é aqui que muitos se confundem. Quando o universo começa a responder, surge o medo de perder. É o velho padrão tentando voltar. A mente pensa, será que é real? E se for sorte? Mas a consciência sabe, sorte não existe, existe frequência. E o que é teu por vibração não pode ser tirado. O universo não te dá nada novo, apenas revela o que sempre foi teu, mas estava encoberto pela dúvida. A dúvida é a única sombra entre o que você sente e o que você vê. E o truque mental é a lâmpada que dissolve essa sombra. É por isso que Neville insistia tanto na imaginação sentida. Porque imaginar é viver o invisível como presente. E o universo entende essa linguagem como uma ordem criadora. Não uma súplica, mas um decreto. Quando o campo começa a responder, a tua vida se reorganiza com uma precisão quase divina. As pessoas que não estão mais na tua frequência se afastam. As situações que te aprisionavam se desfazem. E novas portas se abrem onde antes só havia parede. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o ponto de observação. Você está vendo de um novo nível de consciência. E nesse nível, a criação é natural. Você não precisa correr atrás. Tudo corre até você. Não por mérito, mas por sintonia. Porque o universo não recompensa, ele corresponde. O truque mental é, no fim, uma lembrança. Tudo já é. E quando você aceita isso, o universo confirma. Essa é a verdadeira rapidez da manifestação, o instante em que a tua vibração e o desejo se tornam uma só coisa. O tempo some, a dúvida se dissolve, e o resultado aparece. Você não precisa empurrar o fluxo. O fluxo é inteligente. Ele sabe o caminho, sabe o tempo, sabe a forma. E o único trabalho que te cabe é sustentar o estado até que a realidade te alcance, e ela sempre alcança. Em algum momento, a ficha cai. Você percebe que nunca esteve tentando atrair nada, estava apenas tentando lembrar quem é. O truque mental não é um truque, é um espelho. Ele mostra o que sempre esteve aí, o criador que você é. Neville dizia que você é tudo o que imagina ser. E essa frase, simples e silenciosa, é uma das verdades mais profundas que um ser humano pode ouvir. Porque ela muda tudo. Ela tira o poder das circunstâncias e devolve o poder à consciência. Ela transforma o eu quero em eu sou. E o eu sou é a palavra criadora do universo. A mente humana gosta de imaginar um Deus distante, lá fora, que decide quem merece o quê. Mas Neville rompe com isso. Ele mostra que Deus nunca esteve fora, sempre esteve dentro. E esse Deus interior cria através da tua imaginação sentida. A cada pensamento que você aceita como verdadeiro, o divino dentro de você está dizendo, faça-se. E o mundo obedece. Esse é o verdadeiro truque, parar de buscar o poder e começar a reconhecê-lo. Enquanto você busca, vibra a distância. Mas quando reconhece, o poder se ativa. E ele se move com uma precisão impossível de descrever. Tudo começa a se alinhar, e o que antes parecia impossível se torna inevitável.
você começa a entender que o universo não está te testando. Ele está te espelhando. E tudo o que aparece é apenas uma projeção da tua consciência. Se você quer mudar o reflexo, mude a imagem. Se quer ver amor, seja amor. Se quer ver abundância, viva como quem já é. Esse é o código da criação. E quando essa verdade se instala, algo profundo muda. O desejo deixa de ser carência e se torna expressão. Você não deseja mais por falta, deseja por transbordamento. Não pede por medo, pede por alegria. Não imagina para fugir da dor, imagina porque ama criar. E é nesse estado que o universo se curva em reverência. Neville dizia que a consciência é o único poder criador. E quando você entende isso, para de tentar controlar o tempo, as pessoas, as condições. Você se torna a causa e o efeito, a origem e o reflexo, o sonhador e o sonho. Nesse ponto, manifestar algo em um dia deixa de ser um feito e passa a ser natural. Porque o tempo não existe para quem vive no estado do já é. A consciência não mede horas, ela reconhece frequências. E quando a tua vibração se torna estável, o campo responde em silêncio, sem esforço, sem barulho. O milagre acontece, e você nem percebe quando. Só sente que tudo está exatamente como deveria estar. A sensação é de leveza, de clareza, de poder silencioso. Você não precisa mais provar nada, nem explicar. Você simplesmente sabe. E essa certeza é magnética. Ela muda tudo ao redor, sem resistência, sem disputa. É como se o universo inteiro passasse a trabalhar em cooperação com você, e não contra você. É aqui que o truque mental revela seu propósito verdadeiro. Não é um truque para mudar a vida, é um portal para mudar de nível de consciência. E quando o nível muda, tudo mais se reorganiza naturalmente. Você começa a sentir a energia do fluxo. Tudo acontece no tempo perfeito. As respostas chegam antes das perguntas. As oportunidades aparecem antes da necessidade. A vida passa a se desenrolar como uma sinfonia que você não precisa reger, apenas ouvir. E o que antes era medo se transforma em confiança. Porque você percebe que o universo não falha. Ele só espelha o que você sente. E quando você sente fé, tudo vibra fé. Quando sente amor, tudo responde em amor. Quando sente completude, tudo te completa. A mente racional tenta entender, mas não consegue. Porque esse nível de consciência não é intelectual, é vibracional. É o campo do saber antes de ver. E é nesse campo que a criação verdadeira acontece. Você não é mais alguém tentando atrair. É a própria energia que cria. Você não é mais alguém que deseja, é o canal por onde o desejo se manifesta. O truque mental te ensina a sair do papel de pedinte e assumir o papel de fonte. Você deixa de viver pedindo milagres e passa a viver sendo milagre. Neville dizia que o homem desperto para a imaginação é o senhor do mundo. E quando essa consciência desperta, a vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser uma sequência de confirmações. Tudo confirma quem você é. E quanto mais você aceita a tua natureza criadora, mais rápido o universo responde. Porque o universo não está lá fora, ele é a tua extensão. O fora é apenas o dentro projetado. E o truque é lembrar disso o tempo todo. Mesmo quando nada parece acontecer, o invisível está se movendo. Mesmo quando há silêncio, o campo está ativo. Mesmo quando há espera, o tempo está se curvando. Nada está parado. Nada é impossível. Chega um momento em que não há mais o que buscar. O que antes era urgência vira entrega. O que antes era medo vira compreensão. E o que antes era desejo se transforma em estado. Você deixa de querer mudar o mundo e começa a percebê-lo como reflexo perfeito da tua consciência. Tudo sempre esteve aqui, esperando que você o enxergasse. Neville Goddard dizia que a oração é o reconhecimento silencioso de que tudo já foi concedido. Essa é a essência do truque mental. Você não pede, você reconhece. Você não súplica, você afirma. Você não espera, você descansa. E esse descanso é a linguagem da criação. Quando você compreende isso, algo muda para sempre. A ansiedade desaparece. A pressa se dissolve. E o tempo perde o poder de te ameaçar. Você passa a caminhar pela vida com a serenidade de quem sabe que o universo está sempre adiantado, nunca atrasado.
Tudo acontece exatamente quando e como deve acontecer. Essa confiança é o estado da manifestação imediata. Não há intervalo entre imaginar e viver, porque ambos são a mesma coisa. A imaginação é o nascimento invisível da realidade. E cada vez que você sente algo como verdadeiro, o universo começa a te entregar provas desse sentimento. É inevitável. Não porque você fez algo certo, mas porque finalmente entendeu que o certo é simplesmente ser. O truque mental é o retorno à simplicidade. Você fecha os olhos, imagina, sente e solta. Nada mais. Não há controle, não há resistência, não há medo. A energia flui livremente, e a vida flui com ela. E de repente, o impossível começa a parecer natural. O que parecia distante se aproxima. O que era complicado se resolve. E o que você chamava de milagre se torna rotina. É nesse ponto que o buscador se transforma em mestre. Porque o mestre não é quem sabe mais, é quem confia mais. O mestre não força o universo, ele o permite. E essa permissão é a mais alta forma de fé. Você começa a ver a perfeição nos detalhes. A entender que até os atrasos tinham propósito. Que até os vazios estavam te moldando para receber. Nada foi erro. Nada foi perda. Tudo foi preparação. E agora, com essa nova consciência, você sente o poder do instante presente. Percebe que tudo o que precisa está contido no agora. Não há ontem para corrigir, nem amanhã para temer. Há apenas este instante, e este instante é suficiente para mudar tudo. Neville dizia que viver no fim é viver em Deus. E quando você vive no fim, vive em paz. Porque o fim já contém a vitória. O fim já é a promessa cumprida. O fim é o ponto onde o tempo se curva e a eternidade começa. Você é o Criador e o reflexo. A causa e o efeito. O pensamento e a forma. E tudo que existe no teu mundo é apenas o eco daquilo que você sente ser verdade sobre si mesma. Quando esse entendimento se torna natural, o truque mental deixa de ser prática e vira natureza. Você não precisa mais fazer, você é. A voz que um dia implorou agora agradece. A mente que duvidava agora silencia. E o coração, antes agitado, repousa. Porque finalmente compreende que tudo está certo, tudo está no lugar, e tudo já foi criado. E nesse repouso, a criação continua, silenciosa, constante, perfeita. Você sente o universo respirando junto contigo. A vida não está mais acontecendo contra você, mas através de você. Você é o canal, o condutor, o espaço por onde a abundância flui. Nada precisa ser forçado, porque nada está em falta. E é aqui, nesse ponto, que você entende o verdadeiro poder da consciência. A realidade não muda quando você a observa, ela muda quando você se torna o observador certo. Quando a tua vibração se alinha à fé, o mundo se curva à tua presença. E tudo aquilo que antes te parecia distante passa a correr até você, naturalmente, sem esforço, sem ruído. O universo sempre esteve ao teu favor. Você só precisava sair do caminho. E agora que saiu, ele pode finalmente agir. O truque mental era só isso: lembrar que você nunca precisou fazer acontecer. Bastava permitir que o que já é viesse até você. Agora, tudo o que resta é o silêncio. Um silêncio cheio de poder, de gratidão e de paz. Porque o que antes era busca se tornou certeza. E o que antes era desejo se transformou em estado. Você já é. Você sempre foi. E o universo, finalmente, pode dizer: eu sabia.